Fala, meu considerado professor Wesley na área. Você já sabe, se derrubar é terremoto. 100 quilos de pura fofura na tela do seu celular. Pode segurar, irmão, que se você não segurar o celular bem seguro, você sabe que você pode cair no chão. Onde o Senhor nos levará? Hoje nós caminharemos pelas águas da história do período joanino, chegada da família real portuguesa do Brasil e primeiro reinado. Só que você sabe, bonitão, que para você entender período joanino, você precisa dar um passinho para trás e se ligar da história do nosso amigo Napoleão Bonaparte, tio Napô, ok? Então vamos lá. Napoleão é uma figura divisora de águas na história do mundo e para o Brasil e Portugal não seria diferente. Napoleão vai assumir a França pós-Revolução Francesa e ele tem o seu governo dividido em dois períodos. No primeiro período tem o período do consulado. E no período consulado, Napoleão está cuidando da parte interna da França, Napoleão está organizando a vida francesa, então Napoleão aqui ele vai instituir o serviço militar obrigatório, ele vai criar o Banco da França, ele vai organizar a vida monetária da França, ele vai tratar das fronteiras, ele vai fazer acordos de paz. No período consulado, Napoleão ainda vai criar o seu Código Civil Napoleônico, organizar a vida civil, né, da população francesa. E em 1804, já com resultados muito efetivos, resultados muito bacanas, ele faz um plebiscito e se autocoroa imperador da França. Aquela foto emblemática, né, que foto não, que não tinha foto, né, animal? Mas aquele quadro emblemático, aquela imagem emblemática dele coroando a sua esposa e coroando a si mesmo. A partir do período imperial, Napoleão olha para fora da França e ele começa uma expansão como não havia se visto até aquele momento. Ele vai dominando e vão caindo um por um os reis da Europa. Formam-se coalizões para lutar contra Napoleão. Napoleão consegue um avanço considerável e aí existe um problema na vida de Napoleão que chama Inglaterra. E a Inglaterra é uma ilha, Napoleão até tenta invadir essa ilha, uma batalha que chama Batalha de Trafalgar, ele não tem sucesso, e aí Napoleão decide que vai vencer a Inglaterra não pelo meio bélico, mas pelo meio econômico. E ele decreta um negócio chamado bloqueio continental. Ninguém na Europa podia fazer comércio com a Inglaterra. E ninguém vai fazer, é lógico que vai ter, ali é muito difícil controlar isso, vai ter ali um contrabando ou outro, mas dois países declaradamente vão fazer comércio com a Inglaterra. De um lado eu tenho a Rússia, que vai ser inclusive um dos grandes motivos para a derrota de Napoleão, para o fim do Império Napoleônico. Napoleão vai se enfiar numa batalha lá, vai matar quase todos os seus soldados, o general Inverno vai destruir ele. Mas do outro lado eu tenho Portugal. E Portugal vai ter que se colocar ao lado da Inglaterra por pressões. Napoleão então decide invadir Portugal. Atravessa pela Espanha e quando ele chega lá, a família real portuguesa tá dando tchauzinho para ele, deixou Napoleão a ver navios. Na verdade não foi Napoleão que foi, né? As tropas napoleônicas. E aí a família real brasileira atravessa, a família real portuguesa, atravessa o oceano e vai desembarcar aqui no Brasil. Ok até aqui? Sim ou não? Beleza? Quando a família real desembarca aqui, eu não vou falar da viagem, porque isso aqui é revisão, beleza? Mas quando a família real desembarca aqui, cara, o que é o Brasil? O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, cara, é o fim do mundo. Isso aqui é uma colônia. Então, quando você olha a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade suja, uma cidade pequena, com vielas estreitas. O Rio de Janeiro não tem condição de ser a sede de um império. Então, Dom João tem que tomar ações. Para quê? Para transformar isso aqui num lugar que seja, pelo menos, possível de comandar o Império Napoleônico. Tá ligado? Então, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai tomar ações que são ações externas, beleza? Primeira ação, ele assina um documento e diz que o Brasil não é mais colônia. É assim que está escrito lá? Não, ele faz um decreto o decreto chama Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que é abrir os portos às Nações Amigas? É dizer que agora a gente pode fazer comércio com alguém além de Portugal. Lembra que, eu sempre digo isso para vocês, pacto colonial é quando a colônia só pode fazer comércio com a metrópole, comprar e vender. Então minha amiga Luana quer comprar um tênisinho maneiro, aí o tênisinho maneiro quem vende é a Inglaterra. A Luana pode comprar da Inglaterra? Não, a Luana vai ter que comprar de Portugal. Então Portugal compra da Inglaterra e vende pra gente, aqui no Brasil. Cara, muita grana, muito dinheiro, muito money. Agora não tem mais isso, agora a gente tem o porto. Quem é que vai se beneficiar disso assim de maneira gigantesca? A Inglaterra. A Inglaterra não está proibida de vender lá na Europa? Mas agora ela pode vender aonde? Aqui. Então,
o mercado brasileiro vai ser inundado de produtos ingleses. Inclusive por quê? Porque a Inglaterra não é coleguinha de Portugal, não é? Então Dom João, inclusive, faz outros 2 acordos, 2 tratados só com a Inglaterra. Quais são esses 2 tratados? Tratado de Amizade e Aliança e Tratado de Comércio e Navegação. O que esses tratados diziam? Para a Inglaterra teria a menor tarifa de importação. Então todo produto inglês que fosse vir para cá, ia pagar uma tarifa como? Pequenininha. A Inglaterra pagava 15%, Portugal pagava 16% e o resto dos caras pagavam 24%. Pô, a Inglaterra pagava menos do que um português para exportar para o Brasil. Você entende isso? Segunda coisa, um inglês tinha acesso livre a todos os portos portugueses, tanto no Brasil quanto na África. Terceiro, um inglês só seria julgado por um tribunal inglês. Então os crimes cometidos por ingleses aqui não eram julgados aqui. Ou seja, não eram julgados. Beleza? Em troca, Portugal recebeu ajuda econômica e a Inglaterra disse que só aceitaria como rei de Portugal alguém da família Bragança. Ou seja, Dom João estava garantindo que só ele e os seus descendentes seriam rei de Portugal. Ok? Beleza? Essas são as ações externas. Suavizeira? Agora Dom João vai começar a tomar ações internas. Tem que cuidar disso aqui tem que virar num lugar bacana. Primeira ação que Dom João toma é um alvará de produção industrial. O que é alvará de produção industrial, gente? Não? Permissão. No Brasil, podia fazer tênis? Podia fazer ferradura? Não podia. Beleza? Agora pode. Pode ter aqui indústria, pode ter manufatura. Vai ter? Por que não? Cara, não tem como concorrer com a Inglaterra. Eu baixei o imposto da Inglaterra, e deixei o cara ter indústria. Tem como o cara aqui fazer uma ferradura mais barata do que uma fábrica inglesa? Você entende? Você fala assim, pô, isso é papo do passado. Você entende que é a mesma discussão que a gente está tendo aí na taxação das blusinhas da China? Se não taxar as blusas que vêm da China, tem como a gente produzir blusa aqui e vender mais barato que a China? Não tem. Então, o Dom João deixa, mas vai acontecer? Não vai acontecer. Topzera? Ok? Beleza. Só isso que ele faz? Cara, eu preciso agora... Aqui não é a sede do Império? A gente vai recolher imposto, não vai? Vai guardar onde? Então a gente tem que criar. Então se cria o Banco do Brasil. O Banco do Brasil serve para organizar as finanças da coroa portuguesa, tá ligado? Também vai imprimir o dinheiro. Tem que imprimir dinheiro. Onde é que imprime dinheiro? O Banco do Brasil. Além disso também, nós vamos criar uma imprensa, chama imprensa régia. Por quê? Porque as ordens do rei têm que ser publicadas e assinadas. Além disso, a gente vai precisar de médico, de advogado, de dentista, de engenheiro. Então vamos criar faculdades aqui. Dom João manda instituir faculdades. Além disso, a gente precisa também de lugares que sejam bonitos, que sejam condizentes com a corte portuguesa. Você sabe o que é um boulevard? Um boulevard é uma região assim bonita, é um lugar de passeio, é um lugar de integração da cidade com a natureza, chama boulevard. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, quando você está estressado, quando você quer um lugar bacana, onde que você vai? Não é para comer, não. Eu vou na UFJF, no Parque da Lajinha. São lugares, assim, agradáveis, entende? O Rio de Janeiro era um lugar, assim, bem ruim. Então, o que Dom João manda fazer? Dom João manda criar o Horto Real, que hoje chama Jardim Botânico. Que era um lugar para quê? Tinha várias coisas da natureza lá, várias plantas das regiões do Brasil, mas era um lugar, sim, onde a corte portuguesa podia meio que se isolar da população local, entende? Porque não era todo mundo que podia entrar lá. Além disso também, Dom João vai criar a Biblioteca Real, que era o lugar onde as pessoas iam ler. Além disso, vai ser fomentado no Brasil a vinda de artistas. Então eu vou ter que artistas que vêm com ópera, artistas que vêm com peças de teatro, com recitais de música clássica. Ou seja, há um fomento para que a cultura seja... Dom João vai trazer também uma missão artística francesa para retratar o cotidiano da colônia e durante esse período. E além disso tudo, vai surgir, vai ter um impacto muito grande na população local. Primeiro, o impacto o quê?
financeiro. Você entende que ficou muito mais caro comer no Brasil depois que a corte veio para cá? Entende ou não? Ficou muito mais caro. Itens de alimentação subiram, tiveram inflação grande. Mas sabe o que mudou também? O costume das pessoas. O que era ser chique agora? Como é que eu sabia que uma pessoa era chique e uma pessoa não era chique? Com quem que eu tinha que parecer para eu ser chique? Eu tinha que parecer com a corte, com o europeu. Então o que começa a acontecer? As pessoas do Brasil começam a copiar a forma de vestir, a forma de comer, os costumes. Inclusive, tinha um monte de quebrado da corte que veio para cá. E o que essas mulheres começaram a fazer? Vender os vestidos que elas tinham fora de moda para as brasileiras, que vestiam como se fossem felizes da vida. Você percebe que essa cultura de que ser chique é se vestir como um português, como um europeu, vale até hoje. Se você fosse ser padrinho de casamento fevereiro brabo, lá no Rio de Janeiro, que roupa que você tem que colocar? Um terno e uma gravata? Faz sentido no Brasil, num calor do cão, para você estar bem vestido, você estar de terno e gravata? As meninas de vestido longo, rebocada, a cara rebocada, de tanta maquiagem, laque no cabelo, faz sentido? Você não pode nem respirar, porque começa a suar, começa a escorrer a base. Não faz sentido nenhum. Mas até hoje no Brasil há alguns ambientes que para você entrar, por exemplo, você não pode ir num fórum, um advogado chegar num fórum sem terno e gravata, a galera olha para ele e diz o quê? Você está no lugar errado, meu filho. Vai se vestir direito. O juiz mete o fumo nele. Na época da pandemia tem um vídeo que rola aí de um juiz dando um esculacho no advogado, porque o cara estava dentro de casa, pandemia, online, o cara dentro de casa, sentado na cadeira dentro de casa, de camisa, de botão, sem gravata, e o juiz dando um esculacho, falou, ó, a praxe ainda vale, a regra ainda vale, está bem vestido durante as audiências, não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar de qualquer jeito. Quer dizer, o cara de camisa dentro de casa está de qualquer jeito. Entende essa visão ainda? Então, havia aqui esse impacto na colônia. Ser legal é ser europeu. Você vê que a gente sofre com isso até hoje, beleza? Ok? Muito bem, Dom João está aqui, fez tudo isso, Dom João está feliz aqui, só que em 1815 Napoleão é derrotado. Napoleão derrotado, o que a galera quer que Dom João faça? Volte para Portugal. Para Dom João continuar no Brasil, sabe o que ele faz? Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, 1815. O Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido. Então o Brasil deixa oficialmente de ser colônia. O Brasil é independente em 1815? Não, mas é um Reino Unido. Dom João vai enrolando, 1815, 16, 17, 18, 19, e não volta. E a galera começa a pressionar Dom João para voltar. Por que Dom João não volta? Por que Dom João não quer voltar para Portugal? Primeiro motivo, Dom João gostou daqui, velho. A galera tratava ele bem aqui, saca? Era confortável ele aqui. Tinha uma cerimônia, galera, que se chamava cerimônia do beijamão. Vocês já ouviram falar da cerimônia, não? Dom João recebia a galera e à medida que as pessoas vinham, entravam, elas beijavam a mão dele. Qual que era a oportunidade? O cara vinha, beijava a mão de Dom João e ele tinha a oportunidade de trocar uma ideia com Dom João. Então se liga aqui, velho. Nessa troca de ideia era assim, pô, eu tinha lá um terreno lá em Matias. Pô, lá no meu terreno eu precisava que asfaltasse aquela rua. Precisava que asfaltasse a rua do meu terreno. Só que eu tenho dinheiro para asfaltar a rua? Era a oportunidade que eu tinha de fazer o quê? De trocar uma ideia com o Dom João. Falar, pô, Dom João, beijinho na mão, trocava uma ideia. Outra coisa, no Brasil começou a ser vendido, e Dom João negociava isso nessa cerimônia, começou a ser vendido títulos de nobreza. Então, por exemplo, meu amigo Tiago era rico, vendedor de escravo, escravocrata, cara muito... E aí, o meu amigo Tiago queria ser... Pô, o sonho dele era ser um barão, mas ele não... Pô, não dá pra ser barão. Quer ir lá? Não? Pô, o sonho do Tiago era ser barão, ele queria ser barão. Só que, pô, a família dele... Agora ele podia ser barão. Ele ia lá e comprava um título de nobreza. E Dom João ganhando uma grana, meu irmão, ganhando uma grana. Só que seu filho não ia ser barão não, tá? O título só servia para você, não era hereditário. Então Dom João curtiu. Aquele era tratado bem, tipo casa de vó. Curtiu. Segundo motivo, o terceiro não vou falar não, porque eu posso ser cancelado. Quando acabar a gravação eu conto. Você não vai saber não. Segundo motivo,
Dom João sabia que quando ele chegasse em Portugal, ele ia ter um problemão para resolver. Já viu quando você está na sua casa, você fez uma cagada, que sua mãe está para chegar, você sabe quando sua mãe chegar vai ter aquele papo, aquela ideia? Sabe aquela ideia que você não quer? O que você faz quando você sabe que vai ter essa ideia? Você toma banho, janta e para quando ela chegar você finge até que está dormindo, ó. Não é? Porque você quer evitar aquela conversa difícil a todo custo. Dom João não queria. Por quê? Na Europa está acontecendo um movimento que está acabando com as monarquias absolutistas. Ninguém mais quer ter um rei que manda em tudo. Os portugueses queriam ter um rei que mandasse em tudo? Não, então eles estão olhando e falam assim, pô, Dom João, vem cá que nós vamos ter que trocar uma ideia. Vem pra cá. Dom João está evitando, Dom João não quer ter esse embate com as cortes portuguesas. Quando chega em 1821, esses malucos enchem o saco e faz uma revolução. Chama Revolução Liberal do Porto. Faz uma revolução e diz aqui, enchemos o saco, se o senhor não voltar, nós vamos fazer uma constituição sem você. E aí Dom João fala, pô, agora eu tenho que voltar. Chama o filho dele, Pedro I, e diz, Pedrinho, vou lá em Portugal, os caras estão me chamando, provavelmente esses caras estão aprontando comigo, provavelmente eles vão me fazer assinar uma constituição, mas Pedrinho, vou deixar você aqui e eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. Ele junta a grana que tem no cofre e partiu Portugal. Chega lá, os caras pegam ele no porto e levam ele para dentro do palácio. A gente chamaria hoje de prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Que é o melhor dos mundos no Brasil, né? O cara vem, rouba, saqueia o nosso dinheiro, leva tudo e depois o cara vai preso e fica onde? Na mansão que ele comprou com o dinheiro que ele roubou da gente. Dom João volta então e é colocado agora em prisão domiciliar. Topzera? O que vai acontecer agora? Como Dom João não manda em mais nada, as cortes portuguesas assumem. E agora o que as cortes portuguesas querem fazer? O que esses caras querem fazer? Eles querem fazer com que o Brasil volte a ser colônia. E aí esse processo de pressão para que o Brasil volte a ser colônia vai resultar no processo de independência, mas essa é uma aula que vai ficar para o próximo momento. Agradeço você que esteve comigo, você também. Um abraço.